When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, sejam bem-vindos ao Burro e o Elefante, o podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre política norte-americana. Comigo tenho o Pedro Magalhães, investigador do ICS focado em eleições e democracia. Olá, Pedro. Olá, João. E eu sou o João Maria Joanê, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. No nosso 6º episódio temos uma convidada que o Pedro vai agora apresentar. Sim, temos a Susana Salgado. A Susana Salgado é investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Licenciou-se em Comunicação Social na Nova, fez depois um mestrado em Ciências Sociais e um doutoramento em Sociologia Política no ICS. A Susana tem muitos artigos publicados em revistas académicas, internacionais e nacionais sobre campanhas eleitorais, sobre o impacto do online em geral e das redes sociais em particular na comunicação política e também sobre o discurso populista na política e a desinformação na comunicação. Antes de ser investigadora no ICS, deu aulas na Nova, de Lisboa, e na Católica, e também trabalhou como investigadora na Universidade de Oxford. E assim que se licenciou, foi também, durante muito pouco tempo, jornalista, e mais tarde foi voluntária para as Nações Unidas no Iémen. Nos anos seguintes a essa experiência no Iémen, teve sempre de responder a muitas perguntas à chegada aos Estados Unidos, por onde viajou sempre brevemente e geralmente para participar em conferências, mas também foi visiting scholar durante algum tempo em Penn State. Não é especialista sobre os Estados Unidos, mas está sempre a cruzar-se com este país, seja nas notícias, seja na investigação que faz sobre comunicação política. Estuda os mídia e a política e os mídia na política. Eu ia-te perguntar, hoje em dia, há um ano ninguém sabia quem eram os úteis. Hoje em dia há imensos especialistas em úteis nas televisões. Conheceste os úteis? Olá, bom dia. Eu devo ter conhecido alguns, mas não conscientemente. Sim. Que eles estavam lá de certeza. Sim. Como é que foi essa experiência no Iémen? Não foi a melhor das experiências, como devem imaginar, especialmente para uma mulher num país como o Iémen. Havia muitas limitações em termos de segurança e muitas limitações até para aquilo que seriam os meus passos no dia-a-dia. Sim. Tinha que andar completamente coberta também, quer dizer, a cara não, ao menos isso. Enfim, em termos de trabalho também não era fácil de fazer o trabalho que eu estava a tentar fazer sendo mulher, porque a maior parte das pessoas simplesmente recusava-se a falar comigo. Eu acho que era uma tentativa das Nações Unidas de forçar um bocadinho um choque cultural, mas que, para o qual o país não estava preparado. Passando para a atualidade, e não que o Iémen não faça parte dela, mas Pedro, tu ias-nos trazer dados sobre as sondagens nas últimas eleições, para dar um bocadinho de esperança às pessoas, não é? Depende de que lado estamos. Eu ia falar de como é que as sondagens evoluíram no último mês. Não vou falar do efeito do nosso podcast nas sondagens, mas como é que elas evoluíram desde que existe o podcast. A evolução em geral é negativa para Kamala Harris, quer a nível nacional, quer em cada um dos chamados battleground, em cada um dos 7 estados que são mais disputados. A pior evolução foi no Wisconsin e no Michigan, em que perdeu 1 a 2 pontos na comparação com Trump. No Nevada e na Carolina do Norte há sinais contraditórios, mas não há uma evolução nem claramente positiva nem negativa, e neste momento nem Kamala Harris nem Trump têm vantagens superiores a 2 pontos em qualquer um destes 7 estados. Para pôr isto em perspectiva, portanto, neste momento Kamala Harris nas sondagens a nível nacional tem pouco mais de 2 pontos de vantagem sobre Trump. Em 2020, por esta altura, Biden estava com 10 pontos de vantagem sobre Trump. Depois, no fim da campanha, acabou com 8 e o resultado real foi 4,5. Em 2016, por esta altura, Clinton tinha 6,5 pontos de vantagem no voto nacional. No fim da campanha tinha 3,5 e no final 2,1 e, como se sabe, perdeu as eleições. Mas em 2012, por esta altura, as sondagens davam Obama e Romney empatados. E as últimas sondagens antes da eleição, portanto em cima da eleição, davam já uma vantagem ao Obama de pouco mais de 1 ponto percentual e acabou com 3,9 pontos. Portanto, isto, obviamente as notícias não são boas para Kamala Harris, do ponto de vista da tendência, a tendência não é positiva no último mês. Coisa completamente diferente é sabermos o que é que isto neste momento nos diz sobre quais podem vir a ser os resultados. E quando olhamos para as 3 eleições anteriores, temos um bocadinho temos tudo para todos os gostos. E tens aqui este fenómeno novo que
que tem sido mais evidente, não é? De sondagens metodologicamente questionáveis alinhadas com Donald Trump a fazerem o mesmo que fizeram em 2022 e com os republicanos, que é 2 meses antes das eleições dão uma vantagem forte para os democratas, depois trocam para uma vantagem forte para os republicanos e mexem com as médias. Sim, mas estas tendências resistem a essas sondagens. Estas tendências apanham-se também em agregadores de sondagens que se concentram apenas nas chamadas sondagens premium, no fundo. Sim, aquela classificação sobre qual tem sido o seu track record e qual é a sua reputação. Por exemplo, o 538 dá a Atlas Intel com uma sondagem premium. Sim, mas por exemplo, se forem ao Vote Hub, isso está fora das contas. Eu acho que esta tendência resiste bastante a essas coisas, apesar de tudo. Veremos. Não veremos, porque estes resultados não dizem nada sobre o futuro. São só tendências sobre o presente. Dizem sobre se está a acontecer o mesmo que aconteceu em 2022 ou se está a acontecer o mesmo que aconteceu em 2016 ou 2012. Sim, certo. Essa parte é que o veremos, não te preocupes. Eu não acho outras coisas sobre sondagens. O meu tema da atualidade é sobre o Donald Trump estar muito cansadinho. Porque nas últimas semanas rejeitou uma entrevista com a CNBC em Filadélfia que tinha marcado, ou rejeitou não, cancelou uma entrevista que tinha marcada com a CNBC em Filadélfia, cancelou a sua aparição nos 60 minutos, não quis fazer outro debate, adormeceu aparentemente num evento no Michigan. Saíram estes rumores junto à sua campanha de que ele está muito exausto, foi a palavra usada. Kamala Harris já tem usado isso como maneira de o atacar, e eu achei que isto era para a nossa convidada, era o tema da semana mais ligado à comunicação política, era a maneira como Donald Trump está cansado e a medir muito as aparições públicas que faz. A semana passada foi a um barbeiro para mostrar que era um homem do povo, mas o barbeiro foi selado com uma tenda e ele entrou dentro de um carro na tenda e depois é que entrou no barbeiro. Ontem foi fazer de cozinheiro de batatas fritas do McDonald's, e também o McDonald's foi selado apenas a apoiantes pré-vetados pela campanha. Sim, mas é natural para quem já foi vítima de um atentado. Sim. Há o está cansadinho e há o está traumatizado, mas ambos parece que a mexer com a sua capacidade de fazer campanha. Portanto... Susana, daquilo que tu sabes sobre campanhas eleitorais nos Estados Unidos ou não, este tipo de eventos, este tipo de factos parece-te uma coisa suscetível de fazer um efeito significativo nas ideias das pessoas, nas suas opiniões, no seu comportamento? Este tipo de eventos, a ida ao McDonald's e... Sim. Bem, é difícil ter uma noção exata do efeito que pode ter. Pode ter algum efeito para algumas pessoas, pode simplesmente ter um efeito de entretenimento e, no fundo, motivar as pessoas a assistir. É mais leve, é menos pesado. Em relação à imagem que passa do candidato, eu acho que aí depende muito de quem é assim, qual é o público que está a avaliar essa prestação. Se forem os republicanos, naturalmente é uma coisa que é boa, que mostra um homem do povo, e para além disso está a pôr em causa a palavra da Kamala, ou Kamala, eu já nem sei. Enfim, basicamente, se for para os democratas, certamente é um circo e é uma coisa que, enfim, só mesmo uma pessoa como Donald Trump, etc. Se puder, em relação às sondagens, só uma nota muito rápida. Claro. Eu não costumo seguir com atenção as sondagens, não é a minha área, e a maior parte das vezes tenho tanta coisa para ler que, enfim, escapa-me um bocadinho, vejo aquelas coisas mais evidentes. Mas há uns dias atrás estava a ler um artigo de opinião, e então era, no fundo, um bocadinho também sobre essa indecisão patente nas sondagens nestes últimos tempos, e o facto de as sondagens ultimamente não acertarem assim muito em vários sítios, não só nos Estados Unidos. E então esta pessoa que estava a escrever o artigo estava a dizer que há uma pastelaria em Cincinnati, não sei se vocês já ouviram falar deste caso,
que o que eles fazem é um presidential cookie pull, e então fazem bolachas com a cara de cada candidato, e isto desde 84. Alta ciência. Exatamente, mas só se enganou uma vez. Desde 84, só houve um ano em que não conseguiu prever o vencedor, que foi em 2020. Portanto, se calhar podíamos pensar em comer bolachas. É como a senhora das Chaves, não é? Exatamente. A senhora das Chaves também só se enganou uma vez em 84. E diz que não se enganou. Mas conta lá essa história. Há um senhor que é o Alan Lichtman, que tem chama-se as 13 chaves, e é um método de previsão de eleições que basicamente é perguntas vagas a que ele responde de acordo com o que lhe dá jeito. E acerta sempre. E até muda retrospectivamente as respostas a essas perguntas. É verdade. E a única vez que ele errou foi na eleição de 2000, mas diz que não errou, que acertou porque o Al Gore é que ganhou. Pronto. Portanto, é um método, é alta ciência. Alta ciência. Já entramos no tema do dia. Mas porque precisamente, Susana, tu começaste por falar de uma coisa que é muito importante, creio eu, na compreensão dos efeitos das campanhas, que é tudo depende do receptor, não é? E uma ideia, queria saber até que ponto é que alinhas com esta ideia. Uma ideia muito generalizada, não só na opinião pública em geral, mas até especialmente, diria eu, na academia, somente na ciência política, é que o efeito das campanhas acaba por ser muito mais limitado do que se possa pensar, porque, no fundo, as campanhas não apanham as pessoas não são folhas em branco, têm as suas pressuposições, têm as suas predisposições, têm as suas ideias, têm as suas identidades, têm as suas simpatias, e acabam por filtrar todos estes eventos, todos estes factos, toda esta informação à luz daquilo que já pensam. Até que ponto é que concordas com isto? Ou até que ponto é que isto pode ser uma ideia levada demasiado longe? Porque, ao mesmo tempo, se as campanhas não tivessem efeito nenhum, não se percebe porque é que em 2020 se gastaram 18 mil milhões de dólares, e somando, enfim, todas as campanhas, não só para a presidência, mas também para o Congresso e todas as outras. Qual é a tua perspectiva sobre isto? Pois, de facto, aqui a primeira questão é os efeitos diferenciados consoante o público. Estamos a falar de pessoas que são diferentes, com diferentes vivências, com diferentes preferências políticas enfim, elas próprias, no momento da campanha, com diferente predisposição para serem ou não convencidas, seja do que for, não é? Portanto, à partida, aqui já existe uma limitação dos efeitos, mas depois também depende de que tipo de efeitos é que nós estamos a falar. Uma das questões que se tem discutido muito é, naturalmente, as campanhas e a utilização dos mídia, claro. Não é? Porque a maior parte para a maior parte das pessoas as campanhas chegam indiretamente através dos mídia, agora mais diretamente através das redes sociais, mas até há algum tempo atrás a televisão continua a ter importância. A questão aqui é, nós, se falamos só, se estamos à espera, ou seja, se quando falamos de efeitos estamos à espera só de um efeito de conversão direta, naturalmente que esse efeito será bastante limitado e... Quando dizes conversão direta é, eu não te ensinava a votar, mas afinal vou votar neste, ou eu te ensinava a votar no outro, mas vou mudar de... Exato. Exatamente, ou seja, uma mudança de opinião ou uma ativação de uma opinião de alguém que não pensava votar e vai votar. Mas há outros efeitos que são mais difíceis, e mesmo este não é assim tão fácil, porque nós estamos a assumir que quando se pergunta esta questão às pessoas, elas são de facto verdadeiras, podem certo. Não ser, não é? Certo. Portanto, nós temos o relato indireto, não temos acesso a... Portanto, isto é... Não vemos o que é que está dentro da cabeça das pessoas. E o que é que a pessoa fez, quer dizer, a não ser que se fizesse um estudo antropológico de seguir aquela pessoa e ela tinha que nos dar acesso ao boletim de voto e tudo, e tínhamos que estar com ela durante vários dias a ver televisão e etc. e ouvir o que ela diz. Já agora só um parênteses, isso nota-se muito, por exemplo, quando se fazem inquéritos sobre comportamento de voto passado. Enfim, não vou qualificar isto como dizendo que as pessoas estão a mentir, não sei bem o que é que elas estão a fazer, mas elas racionalizam o voto passado na base dos acontecimentos presentes, ou seja, são capazes de nos dizer que votaram num candidato diferente daquele em que votaram,
porque no presente ou mudaram de opinião ou descobriram qualquer coisa sobre esse candidato ou sobre esse partido que não gostam, e quando nós comparamos, por exemplo... a frase de ninguém votou no Cavaco, não é? Não, há outra que eu me lembro, já agora conto esta história. Em 2002 nós fizemos o primeiro inquérito pós-eleitoral em Portugal. As eleições foram ganhas, obviamente, por Durão Barroso, mas nos nossos resultados que era o PS que tinha ganho. E isso, obviamente, porque o trabalho de campo do inquérito começou logo depois do Durão Barroso ter dito que ia aumentar o IVA. Portanto, até a própria recordação... Dos Estados Unidos, o normal, historicamente, é as pessoas dizerem mais que votaram em quem ganhou. Em quem ganhou, exatamente. Dizem sempre muito mais, 10 pontos, 7 pontos em média, que votaram em quem ganhou do que realmente foi o resultado. Não é verdade. E depois também há o estigma de alguns candidatos. Provavelmente haverá algumas pessoas que se calhar que têm muito orgulho em dizer que vão votar Trump e se calhar outras que preferem não votar no candidato democrata, mas não querem admitir que vão votar Trump. Imagino eu, não sei. Perante um inquiridor ou num inquérito qualquer em que se lhes está a perguntar o que é que elas tencionam fazer. Ou até porque não querem que se saiba, ou porque, enfim, os próximos são democratas, enfim, certo. Uma série de razões. Mas relativamente à questão dos mídia, da utilização dos mídia, há uma série de efeitos que também são difíceis. Estes são ligeiramente mais fáceis de estudar, mas ainda assim difíceis de avaliar a extensão completa. Tem a ver com agendamento, enquadramento e eu não arranjo uma tradução para esta palavra, portanto continuo a dizer em inglês que é o priming. O priming é um dos efeitos que é considerado realmente importante nas campanhas, bem como a questão do agendamento e o enquadramento, tudo em conjunto. Mas o que é que o priming faz? O priming, no fundo, dá pistas às pessoas sobre como percepcionar a realidade, e muitas destas pistas não são conscientes, não são diretas. Portanto, dá lá um exemplo. Coisas como, por exemplo, os teasers nos telejornais. Isto pode ser manipulado, ou seja, pode-se escolher que teasers e quem é que vamos destacar e com que luz é que vamos apresentar essa pessoa ou essa mensagem. Isto passa, no fundo, alguma informação sobre os temas, sobre os candidatos, e que as pessoas até podem não perceber que está a influenciar a sua escolha. Estamos aqui, claro, a falar daquelas pessoas que eventualmente têm alguma margem para votar diferente, ou se forem os republicanos, mesmo republicanos, quer dizer, não vai interessar muito a luz a que é apresentada a proposta a decisão está tomada dos democratas, mas há, como sabemos, ainda uma considerável camada da população que oscila ou que, enfim, poderá nos estar estudos pós-eleitorais americanos, com toda a falibilidade que isto pode ter, já falámos, mas estima-se em cerca de 10 a 15% que ainda estão indecisos no início da campanha eleitoral. E numa eleição tão renhida como têm sido todas, isto pode ser muito importante. Já houve quem estimasse nesta que fossem só 4%. Só 4% nesta. Mas também há muita gente, e alguns estudos captam isso, também há muita gente que está cada vez mais desagradada com os dois partidos. Certo. E estas pessoas, ainda que possam, o que eles chamam leaning Republicans ou leaning Democrats, estas pessoas podem eventualmente ser um público interessante em termos de campanha, não é? Porque quer dizer, pode-se convencer de alguma maneira para um lado ou para o outro. Sim. Ou até se pode desmobilizar. Uma das coisas que se diz muito sobre a chamada campanha negativa, não é? É que a intenção não é tanto a de fazer com que as pessoas deixem de votar naquele... Ou melhor, passem a votar noutro candidato, mas que se desmobilizem. Isso, em relação à sua intenção Sendo inicial, expostos a campanhas negativas, tendem a desmobilizar-se. Sendo que esta campanha tem os candidatos menos impopulares das últimas 3 campanhas. Tanto Kamala Harris tem uma taxa de aprovação mais ou menos neutra, e Donald Trump está, aparentemente, dizem, eu não acredito muito, mas mais popular do que alguma vez esteve, 10 pontos negativo. Portanto, é uma campanha em que também não há essa rejeição toda, mas esta rejeição é interessante porque durante muito tempo ela dizia-se que podia levar ao aparecimento de um terceiro partido, e normalmente o que leva é realinhamentos das coligações dos partidos,
Ou seja, há muitos republicanos, historicamente republicanos, insatisfeitos com o Partido Republicano, muitos democratas, historicamente democratas, insatisfeitos com o Partido Democrata, trocam de partido. Nos anos 60, os dois partidos, no fim dos anos 60, os dois partidos eram ambos muito impopulares, e o que aconteceu foi a troca do eleitorado do Sul de um partido para o outro, com consequências nos 30 anos seguintes. Já aconteceu a impopularidade dos dois partidos ter levado a uma terceira candidatura muito forte, com Theodore Roosevelt em 1912 e com Ross Perot em 1992, mas no geral significou só uma transição de eleitores de um lado para o outro. Outra coisa que também se diz sobre os efeitos das campanhas, portanto, já vimos que, obviamente, que há nos Estados Unidos, talvez mais do que em muitas outras democracias, há uma proporção muito grande de eleitores que são muito fiéis a um determinado partido, seja republicano, seja democrata, mas há essa margem que falavas dos leaners, dos que se inclinam, do que se pode trabalhar. Outra coisa que também se diz é que as campanhas têm potencialmente mais efeito, num sentido ou noutro, quando falamos de candidatos que são pouco conhecidos. E, num certo sentido, Kamala Harris é ainda, de alguma forma, uma candidata pouco conhecida. Ou estou a ver mal? Quer dizer, em termos de se ela é muito conhecida ou não para o público americano, não tenho a certeza, mas imagino que sim, porque, quer dizer, simplesmente foi vice-presidente, em termos de política nacional, não é? Foi vice-presidente. Que é sempre um cargo um pouco apagado na política americana. Mas claramente que o reconhecimento do nome é diferente do reconhecimento do que é que ela é. Claro. O reconhecimento do nome há muito, mas o reconhecimento do que é que ela é mudou tão rápido que ela subiu 20 pontos desde que a campanha começou em termos de popularidade, porque as pessoas tinham uma ideia dela que depois mudaram, e acho que é mais nessa que o Pedro está a ir. Sim, mas sem dúvida a campanha é importante porque as pessoas querem mais informação, as pessoas precisam de saber exatamente qual é o percurso desta pessoa, como é que ela agiu em determinadas situações, se ela é coerente ou não. No fundo, tudo isto são oportunidades ou de ganhar ou de perder votos, na verdade. E acho que a tentativa do Trump no McDonald's foi um bocado a esse nível também. Eu ainda ia pegar nisso, porque antes, só uma pequena nota que me estavas a levar ao engano, porque o Vote Hub também faz da Atlas Intel e da TPP duas das melhores e dá A mais às duas. Eu pensei que eles excluíam essas. Não. Mas seja como for, há uma análise hoje que exclui essas, que exclui a Atlas. Tenho que encontrar. É porque no outro dia esta tem A mais em todos os agregadores de sondagens da TPP, e no outro dia fez uma sondagem da Pensilvânia em que excluíram todos os inquéritos feitos em Filadélfia, porque acharam que metodologicamente eram complicados. Sim. E mesmo assim a Kamala Harris ganhava por que tinha alguma graça. Mas estes Atlas Intel fizeram isso já da última vez, fizeram agora, que é setembro, democratas mais 4, outubro, republicanos mais 5, republicanos estão cheios de momentum. Esta tentativa de gerar momentum é engraçada. Que também está a acontecer nos mercados de apostas, porque há muito dinheiro metido por razões que não são, obviamente, obter lucro, mas sim modificar os resultados. Sim, depois vendem aquele gráfico como sendo um gráfico de probabilidades. Certo. Isto é tudo importante, mas eu queria fazer ainda a Susana trouxe o McDonald's e eu gostava de falar sobre isso e sobre esta coisa do voto lembrado, porque também há o momento de comunicação política lembrado na eleição, ou seja, a coisa que as pessoas se lembram que decidiu uma eleição. Quando eu vi este momento do Trump no McDonald's, há um momento em que ele vê a maneira como eles apanham as batatas como uma coisa de metal e diz: uau, eu não sabia que isto existia. E lembrou-me uma coisa que faz parte de uma tendência geral da eleição de 1992 do George H.W. Bush, de que ele estava fora da realidade do americano normal. E isso tem vários momentos considerados decisivos na campanha, nomeadamente ele ter ido a um supermercado e ter visto o scan de produtos e ter dito: uau, eu não sabia que isto existia. E também ter estado num debate e ter olhado para o relógio enquanto lhe estavam a fazer uma pergunta. Várias coisas que davam a ideia de que ele não sabia bem ou não estava muito interessado com as preocupações do americano comum. Também vi pessoas a fazerem o paralelo do Trump vestido a McDonald's com o Michael Dukakis num tanque. Do tanque também vi isso. Que também é considerada uma coisa que deu cabo da credibilidade do Michael Dukakis. Mas isso é muito wishful thinking por parte dos democratas. Não, claro que sim. O que eu digo é, há estes momentos, e eu ia dar ainda outro exemplo, na primária de 2004 o Howard Dean, democrata, dá um gritinho no fim de um discurso e é considerado a causa do fim da campanha dele. Se nós formos analisar as campanhas ao detalhe e com
as notícias da altura e o arquivo da altura, nós vemos que esses momentos não foram assim tão marcantes para as pessoas no momento, mas são a posteriori usados como justificativos. Esta pessoa perdeu porque se pôs num tanque, esta pessoa perdeu porque... eu queria saber, Susana, se tens alguma coisa sobre isto, sobre estes grandes momentos que se calhar no momento não nos parecem assim tão grandes e depois servem para justificar. Se achas que há de facto momentos decisivos em campanhas, ou se achas que é uma coisa que nós uma desculpa que nós arranjamos depois? Por acaso é um tema interessante para fazer investigação. Eu não acho que exista assim muita investigação sobre este tema em concreto. Eu diria que, mais uma vez, depende das pessoas. Se for alguém que está indeciso e, enfim, não muito convencido a votar no Trump, quando ele, enfim, existe... Eu vi há pouco tempo um documentário interessante também que explica o anti-elitismo dele, que ele tem esta coisa, ou seja, que é pouco convincente, porque ele, quer dizer, faz parte da elite, não é? Mas eu fiquei a perceber melhor. E ativa essa... Olha, não sabia que existia este cesto para apanhar as batatas. Ativa um bocado a ideia de que ele é parte da elite e, quer dizer, não só nunca fez aquele trabalho, como... Nunca entrou no McDonald's. E nem faz ideia como é que funciona uma cozinha, não é? Apesar de comer muito McDonald's, o que ainda piora um bocadinho a coisa. Ele assumidamente come muitas vezes McDonald's, mas claramente nunca entrou num, porque aquilo é das primeiras coisas que se repara. Pois, provavelmente tem alguém que vai comprar para ele, enfim. Mas, quer dizer, depende das pessoas, mas é possível que haja... Quer dizer... coisas pequeninas que ativem determinadas percepções que depois convençam ou não. Agora, se for uma coisa mesmo muito grande, é possível que tenha um efeito maior. Por exemplo... Que tem de ser amplificado, não é? Por exemplo, uma tentativa de assassinato. Exato. Ou no Apesar caso... de já toda a gente se ter esquecido que ela aconteceu. Ou no caso do debate inicial entre Joe Biden e Trump, Claro, quer dizer, aquilo correu tão mal, quer dizer, esse de certeza é um momento desses, quer dizer, ele se fosse candidato, se fosse o candidato democrata, muito provavelmente toda a gente ia dizer, foi por causa daquele debate, foi por causa daquela prestação naquele debate, portanto, é um excelente tema, de facto, eu acho. Fica a sugestão. Eu penso muito nisso porque há aqui coisas, por exemplo, o grito do Howard Dean não mexe com nada do que ele era, ou seja, não nos diz ele é histérico, ou ele isto ou ele aquilo, mas o Tank e o Dukakis diz-nos, ele está a tentar provar forte na defesa, provar que é forte na defesa e não é, ou o Bush e o elitismo, até pegando aqui nesta diferença que a Susana falava que eu acho gira, que é a diferença entre o que é a elite económica, e nesse sentido muitos americanos quase todos os americanos pertencem a uma elite económica a nível global, não é? Se basta saírem de lá para se sentirem milionários. O Mississippi tem um PIB per capita, é o estado mais pobre e tem um PIB per capita maior que o Reino Unido, e portanto há claramente, Trump representa claramente uma classe que é economicamente de elite, mas não é socialmente de elite, como eram, por exemplo, os Bush, com quem ele sempre teve uma rivalidade grande, e os Bush que conseguiam traçar a linhagem deles até ao Mayflower e ao primeiro navio a chegar aos Estados Unidos. Portanto, essa ideia de estes momentos contribuem para a percepção que já está fundada em relação a esta pessoa e, portanto, marcam a campanha, eu diria que é mais credível do que este gritinho mudou a eleição. Por exemplo, a tentativa de assassinato, eu acho que não mudou a eleição porque joga muito com o que nós esperamos de Donald Trump, que é dramático, não sabemos muito bem como é que aquilo aconteceu, geram-se percepções de que uma coisa é verdade e outra coisa é mentira e fica-se sem saber que cada lado escolhe a sua teoria, e portanto acaba por não ter um efeito de mudança. Conseguir colar uma imagem negativa que o candidato já não tem ainda. Por isso também tenho dúvidas que a coisa do Biden foi decisiva internamente, mas que tivesse sido decisiva eleitoralmente, porque a fragilidade física, a idade, já era um tema, já era a fraqueza de Joe Biden já na campanha de 2020. Claro que acentua, mas não sei se coisas que mudam a ideia que nós temos sobre a pessoa, acho que são diferentes do que coisas que acentuam uma ideia que já temos sobre a pessoa. Não, e hoje em dia até há uma série de estudos que aproveitam o facto, por exemplo, de estar a decorrer um inquérito ou estar a decorrer uma sondagem e durante esse trabalho de campo acontecer um evento
importante. E há vários estudos deste género, inclusivamente estudos com eventos extremamente dramáticos, atentados terroristas, por exemplo, que mostram que o efeito que isto tem, e esta é talvez a melhor maneira de medir imediatamente o antes e o depois em torno desse evento, o efeito que isto tem não só não é muito grande, como muitas vezes depois desaparece. Portanto, até eventos com esse dramatismo acabam por não ter tanto impacto como se pensa. Há aquele clássico das pessoas dizerem há um atentado terrorista, vai sempre beneficiar a direita securitária, que é sempre respondido com o atentado da Atocha, não é? Claro, era nesse caso que eu estava a pensar, mas mesmo nesse caso ainda hoje se discute se esse caso teve um efeito decisivo ou não, sim. Ou se foi a reação a esse atentado, isso sim, que pode ter mudado o resultado das eleições. Sobre este tema, tínhamos mais perguntas para te fazer, Susana. Uma das coisas e é uma área em que tens trabalhado, os mídias sociais, as notícias online. Estava a ler um resultado do Pew Center for the Public and the Press, que é talvez a principal fonte destas coisas nos Estados Unidos. 58% dos americanos preferem receber notícias de plataformas digitais, 32% de televisão, 6% de rádio, 4% publicações impressas. Isto é uma mudança enorme no consumo e nas preferências dos eleitores. Sim, sem dúvida. Eu acho que tivemos a ler mais ou menos os mesmos estudos, sim, mas temos quer dizer, a direção das percentagens é a mesma, mas não é exatamente igual. Sem dúvida, o ambiente de mídia está mais fragmentado e existe uma tendência cada vez maior para as pessoas consumirem as notícias, entre elas notícias sobre política, através de plataformas digitais, incluindo redes sociais, sendo que neste caso as plataformas digitais incluem também os websites de jornais e de televisões, etc., que é importante ter em consideração, porque quer dizer, é no fundo os órgãos de informação tradicionais, mas apenas num formato diferente. Portanto, às vezes empola-se um bocadinho esta questão, porque pensam que é, enfim, informação que não é verificada e nem toda a informação que se consome online. E mesmo nas redes digitais, tu já escreveste sobre isto, uma parte muito importante do também que é obtido nas redes sociais vem desses órgãos de comunicação. Exatamente, são, por exemplo, os leads de notícias específicas dos jornais ou das televisões, que depois são partilhados com uma novidade interessante e que pode ser decisiva, com a possibilidade de editar e de colocar comentários. Portanto, que nesses dois casos pode haver, enfim, alguma manipulação da mensagem original. Mas sim, existe esta tendência, ela é transversal na sociedade americana, em particular nos jovens, portanto, os jovens mais, que as pessoas com 50 anos ou mais. De qualquer forma, ainda uma percentagem interessante de pessoas continua a usar a televisão para notícias sobre política, cerca de 30 e qualquer coisa por cento, sendo que existe uma diferença entre brancos e negros. No caso dos negros, são cerca de 40 e tal por cento. Um pouco mais. Exatamente. Se calhar a tentativa da Kamala na última entrevista, chegar àquela camada da população que aparentemente ela não está a ter tanto sucesso como desejaria. Depois há uma questão também interessante aqui, a diferença entre republicanos e democratas. Há um estudo muito recente que demonstra que entre os republicanos e os mais jovens, mas não só os mais jovens, existe mais uso de redes sociais para notícias e mais confiança nas redes sociais para notícias do que dos mídias tradicionais. Exato. Portanto, tem vindo a crescer não só o uso, mas também a confiança. Portanto, a ideia de que os mídias mainstream escondem a verdade ou manipulam, enfim, a informação, parece que está mais presente dentro daqueles... Isso faz parte do próprio discurso do candidato, não é? E se calhar nem sequer é uma coisa exclusiva a Trump, é uma coisa, parece-me a mim, muito geral neste tipo de novos perfis políticos e novos candidatos e novos partidos, vamos chamar de radicais ou populistas radicais, em que os mainstream, em que o mídia mainstream é um dos adversários.
Exatamente. Por um lado, os media mainstream, por outro lado, as instituições, ou seja, faz parte de uma estratégia de erosão de confiança nas instituições, porque precisa-se uma mudança de sistema, portanto, no fundo, faz um bocado, prepara-se, no fundo, o caminho através desse tipo de mensagens. Os próprios jornalistas serem parte da elite, não é? São os jornalistas, os meios tradicionais, serem vistos como parte da elite, portanto, parte, no fundo, na qual não se deve ou não se pode confiar. Isto, há estudos também que demonstram, e é interessante, acho que é um professor nos Estados Unidos, nesta área da comunicação política, ele trabalha muito a desinformação, que fez um estudo que demonstrou que os republicanos têm mais, não só mentem mais, como mentem melhor. Eles fizeram um estudo mesmo, compararam as mensagens dos dois e a explicação que Practice makes perfect, não é? Como diria o outro. Eventualmente. A forma que eles encontraram, uma das formas que eles encontraram, há duas explicações, segundo ele. A primeira é que isto já vem de uma longa tradição de ignorar os factos, ou seja, se os factos não são aqueles que nós queremos, então ignora-se e passa-se por cima e constrói-se uma realidade alternativa. Aquela questão da realidade alternativa de Trump, quer dizer, pareceu novidade na altura, mas isto já vem de um percurso mais atrás. E depois a outra questão tem a ver com a utilização que é feita dos mídia. Portanto, aquilo que eles dizem é que os republicanos têm, de facto, órgãos de informação que não só alinham, entre aspas, enfim, nessa construção alternativa, quando os factos não são os melhores, como amplificam. Portanto, servem para passar essa imagem, criando, isto depois tem tudo a ver com aquela questão que se debate muito do relativismo da verdade, e, enfim. Ainda há um terceiro elemento que uma apresentadora dos 60 Minutos, acho que era a Leslie Stahl, no outro dia falou disso, que ela dizia que o Trump lhe tinha dito que os desacreditava tanto que era para cada vez que eles dissessem mal dele não parecer verdade. E esta também é uma terceira maneira, ao nível da imprensa mainstream, de dizer vocês são uns aldrabões, portanto nada do que vocês digam, mesmo que seja verdade sobre mim, é verdade. E essa parte também acho que faz muito parte da maneira como Donald Trump está a ser avaliado nesta campanha. Esta campanha é a todos os níveis historicamente inaceitável. É uma pessoa condenada por crimes, responsável moral por uma tentativa de golpe de Estado. No entanto, está a ser tratada pelos jornalistas como um candidato normal. E eu ainda no outro dia estava a ouvir um podcast do Economist desta semana sobre eleições norte-americanas e eles diziam, pois, uma das medidas do Donald Trump para mexer com a procura na habitação é esta coisa da deportação em massa. Isto não é uma medida de habitação. E, portanto, eu acho que isto tem-se falado muito deste fenómeno. Eu queria ver a tua leitura destes dois temas, de fenómeno do sane washing. Trump diz uma coisa disparatada. Por exemplo, o Trump, a semana passada, começou um comício a falar do tamanho dos órgãos genitais de um antigo golfista. E a lead da AP, acho eu, do New York Times, é Trump aguça os ataques em discurso desorganizado. Não é isto, não é? Isto chama-se sane washing lá. E eu gostava que tu falasses um bocadinho sobre isso, sobre a dificuldade de cobrir em comunicação este fenómeno. E também só um apontamento sobre representatividade, se pudesse, sobre quão importante é que é, por causa também desta coisa das elites, mas também porque é uma democracia multiétnica, quão importante é que é as pessoas, quando veem a comunicação política, sentirem-se representadas por ela. Eu, por exemplo, penso muito nisto, os democratas, naquele livro da nova maioria democrata, falava-se muito de como os latinos iam fazer a nova maioria democrata. Os democratas não tiveram ainda um candidato latino, nem a presidente nem a vice-presidente. Raramente têm candidatos latinos a nível local. Várias vezes até candidatos brancos, republicanos, têm sido muito melhores. Lembro-me de uma eleição para o Senado em 2017 na Flórida, em que o Rick Scott, que era governador da Flórida, se candidatou contra um incumbente senador democrata. E o Rick Scott fazia milhares de anúncios em espanhol e o Bill Nelson nunca fazia anúncios em espanhol, e o Rick Scott teve um ótimo resultado com os latinos.
queria saber também o que é que tu achas sobre isto, sobre como a representatividade, como as pessoas sentirem-se ouvidas, que comunicam com elas na língua delas, que o candidato se parece com elas, se isso também achas isso decisivo. O que é que tens a dizer sobre isto? Desculpa, foram duas grandes perguntas. Foram duas grandes. Em relação à questão dos comentários e do que o Trump diz, etc., eu acho que faz tudo parte de uma estratégia. Quer dizer, para já é o que ele é, não é? E depois faz parte de uma estratégia de mostrar como o homem autêntico em oposição à restante elite política, que é demasiado artificial, que esconde as coisas, que pensa as coisas mas não diz. O pântano de Washington. Exatamente. E o Trump, quer dizer, é visto como alguém autêntico e para o eleitorado dele isso é uma característica positiva. Ele até pode dizer os maiores disparates, mas não interessa aquilo que ele diz, interessa é que ele tem coragem de dizer. O que o Tim Walz tentou fazer é dizer que isso passa a barreira do autêntico para o estranho, não é? Há coisas que ele diz weird, que já não são autênticas, são mesmo esquisitas. São weird, e depois a resposta do outro lado é que weird são os outros por causa, enfim, tudo aquilo que eles defendem. No fundo é uma batalha para ver quem é mais weird nesta eleição. Portanto, eu acho que por um lado é ele, quer dizer, é ele que é assim e não tem filtros, faz parte da maneira de ser dele e eu acho que a estratégia moldou-se um bocadinho e como tem sido, no fundo tem sido bem sucedida para aquilo que eles estavam à espera, porque é mudar, não é? A questão é mais porque é que a imprensa não muda a bitola, não é? Mas eu queria só adicionar uma coisa a esta pergunta. Até que ponto é que isto não tem também a ver, a maneira como estes factos são tratados na comunicação social, também não tem a ver com uma cultura profissional do jornalista, aquilo que se chama o equilíbrio, não é? Vamos dar os dois lados, mesmo que um lado seja estranho e o outro lado não seja, que o outro provoca furacões propositadamente. Nós temos que os apresentar ao mesmo nível, no mesmo plano, aquela ideia do political balancing. Então, o que vocês estão a dizer é que devia haver censura. Não se esqueçam que estamos a falar numa eu não estou a dizer nada. Cultura. Estou só a perguntar. Uma cultura onde a liberdade de expressão é uma das coisas que, assim, no fundo, os candidatos são livres para dizer aquilo que bem entendem. Quer dizer, cabe ao eleitorado depois sim, mas o fazer a jornalista avaliação. pode dizer: ele disse isto, que é absurdo. Não é censura. E às vezes dizem. Mas é muito raro. Por exemplo, a Marjorie Taylor Greene, esta senhora que disse que o Biden provocava furacões, a semana passada também disse que as pessoas que estavam a votar na Geórgia no Trump estavam a ver os seus votos convertidos imediatamente para Kamala Harris. Isto não foi notícia. Apesar de ser uma das principais aliadas do presidente Trump no Congresso, não foi notícia com o mesmo nível de detalhe, como, por exemplo, foi que o Tim Walz disse que tinha ido à China durante os protestos da Praça Tiananmen e afinal foi 3 meses depois. Isto foi-lhe perguntado no debate. Porque é que você disse isso se afinal foi 3 meses depois? O que eu falo é um bocadinho da dualidade de critérios, não é de censura, é mesmo desta dualidade de critérios, porque um lado diz tantas coisas absurdas que nem dá para fazer... E é o que o Pedro diz, e depois tentam equilibrar. Mas tem a ver um bocadinho qual é a concepção do papel de jornalista. Se o papel de jornalista for dar voz a todos os lados, então esta abordagem... Isso é o papel do microfone, diria. Certo. Não estou a defender nem uma coisa nem outra, mas parece-me sinceramente que isto parte de uma cultura profissional em que é preciso dar voz de forma equilibrada, com o mesmo tempo, neste caso aos dois lados, os outros lados são porventura mais maltratados, estes dois grandes lados e independentemente daquilo que seja a mensagem, daquilo que seja o conteúdo, daquilo que seja... E eventualmente até porque pensam isto é tão absurdo que as pessoas vão perceber que é absurdo, não é? Imagino eu, não sei. E depois haverá aqueles que, enfim, simplesmente não têm liberdade para expressar, ou seja, em que o papel do jornalista é esse, de informar e no fundo transmitir aquilo que os candidatos estão a dizer, e haverá, enfim, algumas figuras que têm mais relevo no mundo jornalístico que poderão acrescentar algum comentário, mas muitos deles não lhes é dado esse papel, não lhes é dada essa possibilidade. No fundo eles estão ali simplesmente para transmitir.
Depois há aquilo que se diz que é, enfim, poderá haver alguma edição em termos editorial, etc. Mas aqui, se calhar, quer dizer, são os dois candidatos. Há dois candidatos. Se o que ele escolhe dizer são absurdos, pois, quer dizer, é a campanha dele. Quer dizer, no fundo funciona um bocado assim. Também te queria perguntar sobre outra coisa que, no fundo, está relacionada com aspectos que já falámos, mas é esta ideia de que os americanos vivem naquilo que se chama bolhas ou câmaras de eco, ou seja, de que sistematicamente as pessoas, seja pelas escolhas que fazem, aquilo que decidem ler, aquilo que decidem, quem decidem seguir nas redes sociais e aquilo que lhes chega e que lhes é dirigido, acabam por só ser expostas a mensagens que reforçam aquilo que já pensam, não é? Esta ideia da câmara de eco ou da bolha ideológica. Até que ponto é que isto é verdade? Tem uma parte de verdade no sentido em que as pessoas tendem a escolher aqueles órgãos de informação que se alinham mais com as suas próprias preferências. Por exemplo, os republicanos tendem a ver mais Fox News e os democratas, por exemplo, a CNN. Ou a MSNBC. Exatamente. Agora, existe... Numa sociedade em que existe uma democracia, existe, no fundo, um fluxo de informação constante. E as pessoas, quer dizer, o facto de verem um telejornal em concreto não significa que depois não ouçam outras coisas ou que não recebam, através das redes sociais ainda mais, não recebam notícias que não confirmam, por assim dizer, as suas opiniões e que são contraditórias. Portanto, existe alguma tendência para procurar os mídia que tendem a reforçar aquilo, até porque, no fundo, as pessoas sentem-se mais... É uma espécie de reassurance, que estão certas, não é? Qualquer pessoa não gosta de ser confrontada diretamente, então acaba por até acalmar um bocadinho a ansiedade se a pessoa, enfim, estiver exposta a notícias que são... de certa forma consistentes com aquilo que já pensa. Exato. Mas relativamente a pessoas que estão nas redes sociais, que procuram informação online, claro que podem visitar os sites que sabem que, e há vários, por exemplo, de direita, apareceram vários de notícias, enfim, mais ligadas ao lado dos republicanos, mas dos outros também. Mas as pessoas que estão nas redes sociais, no fundo, acabam por receber também notícias contraditórias às suas opiniões. Portanto, a ideia de uma bolha completa, ou seja, no sentido figurativo, que as pessoas não recebam absolutamente mais nada, quer dizer, não é absolutamente verdade numa democracia. Não é possível. Quer dizer, haverá eventualmente uma pessoa ou duas a quem isso acontece, mas no geral não. Uma das coisas que resulta daqueles dados de que nós tivemos aqui a comentar, destes estudos da Pew, é que, por exemplo, apesar de ser verdade que os republicanos tendem a consumir muito mais a Fox News e os democratas muito mais a MSNBC ou a CNN, também é verdade que os grandes canais, a ABC, a CBS, a NBC, há cerca de metade dos republicanos que procuram aí informação. Portanto, apesar de tudo, estamos a falar de órgãos de comunicação bastante moderados, bastante, se calhar muito balanced, nesse sentido que falámos anteriormente. Centro-esquerda, alguns deles. Sim, alguns deles, mas não claramente alinhados com nenhum dos partidos, e que mesmo assim os republicanos estão expostos a essa informação. Portanto, esta ideia de que os americanos vivem em bolhas, talvez mais do que noutros países. Há um estudo recente da Science, onde mostra que, de facto, nos Estados Unidos a seleção de notícias, de acordo com o posicionamento ideológico, é mais pronunciado do que na Alemanha, Espanha, Itália, Reino Unido e França. Foram os outros países que estudaram. Mas mesmo assim, há uma parte importante do eleitorado que é exposta à informação contraditória. Depois o que faz com ela é outra coisa. Pois, isso é outra questão, porque depois, em termos de polarização afetiva, ela tem crescido. Certo. Portanto, são cada vez mais os republicanos que veem democratas como preguiçosos, pouco inteligentes, etc. E o oposto também é verdade. Portanto,
o facto de estar exposto à informação não significa que, enfim, que ela faça o efeito que é suposto, que é aquela visão mais moderada das coisas. E há um estudo muito giro das percepções de cada eleitorado do outro, em que os democratas e os republicanos se enganam loucamente sobre a percentagem de minorias étnicas que há, ou de gays que há nas fileiras do Partido Democrata, e no sentido diverso, os democratas se enganam loucamente na percentagem de ricos ou na percentagem de evangélicos nas fileiras do Partido Republicano. Sendo também verdade que, não sei se é esse mesmo estudo, mas uma das coisas que eles fizeram num Agora estudo dessa lembro natureza para é que eles depois corrigiram essas percepções junto das pessoas e mostraram que quando fazem, a avaliação do outro lado torna-se menos negativa. É a mesma coisa. Eu não me lembro de onde é que é. É um estudo de James Rackman. Bem, ainda bem que te lembras dessas coisas. Nós tínhamos muito mais coisas para dizer, mas Muito mais. o meu quiz hoje é basicamente sobre debates, que eu acho que são o momento máximo da comunicação política ainda nos Estados Unidos, e é sobre coisas engraçadas que se passaram em debates. E, portanto, vou fazer por ordem cronológica. O primeiro debate de sempre, já agora, sabem entre quem é que foi o primeiro debate televisivo de sempre? Não sei. Esta era fácil, vocês não estão mesmo preparados para o meu quiz. Entre Nixon e Kennedy em 1960. É esse? Eu É. por acaso pensei nisso e depois pensei, É não vou dizer que é muito é óbvio, famoso. não é? Mas não saberia que era o primeiro. É o primeiro de sempre. Sim. Historicamente tem aquela coisa de que o Nixon ganhou na rádio e o Kennedy ganhou na televisão porque o Nixon estava com péssimo aspecto, todo Sim, suado, não sei o barba quê. por fazer, a suar e tal. Sabem porque é que o Nixon estava com péssimo aspecto? Estava doente. Estava doente. E porquê é que estava doente? Esse é só bónus, mas... Sei lá. Mas pronto, já ganhaste, Susana. Mas ele estava doente porque adotou... Foi a primeira eleição em que houve 50 estados. E ele adotou uma estratégia de 50 estados e visitou todos. E tinha ido visitar o Alasca no inverno. Então ficou doente. E para além de doente por constipação, ficou ainda pior porque bateu com o joelho na porta do carro e ficou com o joelho super inchado e aquilo estava a piorar a doença dele. E portanto estava super desconfortável e muito doente, e por isso é que estava a suar o tempo todo e por isso é que perdeu o debate na televisão. Portanto, conselhos para políticos: não vão ao Alasca antes Sim. de. Não, do eles debate. nunca vão também. Apesar do Alasca agora até ter um bocadinho de potencial enquanto swing state. E cuidado com as portas dos carros. Exatamente. Mas os carros já não são tão duros como eram em 1960. Também é essa. Outra. Ronald Reagan foi muito questionado sobre a sua idade em 1984. Que frase é que ele usou na primeira pergunta do primeiro debate com Walter Mondale para anular a questão? Eu não Estou mesmo- consigo, estou não mesmo consigo difícil. dizer a frase Mas sabes. exatamente, mas era uma coisa irónica que ele voltou a questão da idade a seu favor, mas eu não me lembro exatamente da frase. Mas estás quase lá. A frase é: reparem, eu não vou usar a inexperiência contra o meu e a adversário. juventude do meu adversário para ganho político. Exatamente. Porque o Walter Mondale tinha 54 anos e o Ronald Reagan tinha 69. Um jovem para os padrões. Para os dias de hoje, Sim. um jovem. Não, eu acho que ele tinha 69 da primeira vez, mas de qualquer das formas um jovem. Joe Biden teve uma má prestação nas primárias de 2008 do Partido Democrata. E já agora também em 88, quando foi acusado de plágio e teve de desistir por plagiar um líder do Partido Trabalhista, Neil Kinnock. Mas acabou por ser decisivo na descredibilização do favorito republicano Rudy Giuliani, com uma frase fatal num debate. Sabem qual foi a frase? Eu não sei. Só há 3 coisas que saem das frases dele: um nome, um verbo e o 11 de setembro. E pronto, a Susana ganhou. Ganhou. Podias ter empatado, mas fica... Não cheguei lá. hesitaste. E pronto, é isto. Foi o burro e o elefante. Nós voltamos para o nosso 7º episódio para a semana. Susana, obrigado por teres vindo. E obrigada por me terem convidado. Ora é essa. Obrigado. Ao Expresso e à Falado também temos que agradecer pelo apoio. Pedro, nós vemo-nos para a semana para continuar a acompanhar as peripécias do burro e do elefante. Com quem? Com o José Gomes André, e vamos falar de algo que praticamente não falámos nestas edições, que é outras eleições bastante importantes, eleições para o Congresso. Ora bem, coisa muito importante. O Burro e o Elefante é um podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, com sonoplastia de João Martins, vídeo de Carlos Paes, capa de Inês Brasinha, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. When we fight, we win.
And we